Vamos dar já temos as coisas prontas. E a primeira comunicação é-nos apresentada por dois dos meus colegas do CHAMP, o Zé Tencourt e a Patrícia Carvalho, mais o Tiago Silva e a Márcia Dutra. E, portanto, é sobre a paisagem cultural marítima do Triângulo Faial Pico de São Jorge, novos dados da primeira análise da estrutura portuária. Portanto, as instruções que eu tenho é que são 25 minutos no máximo, e, portanto, eu aos 20 aviso, mas não podem passar dos 25 para tentarmos fechar ao fim de hora e meia, está bem? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à organização a oportunidade de estar aqui outra vez, é sempre um privilégio. Pedir desculpa porque nós não vamos poder ir a São Jorge, mas temos outras responsabilidades familiares que nos impedem. Hoje vamos retomar um tema que começámos a trabalhar e que apresentámos no último colóquio, a paisagem cultural marítima do Triângulo Faial Pico de São Jorge. Só uma breve introdução. Por paisagens culturais marítimas entendem-se conjuntos de sítios arqueológicos submersos ou combinações de sítios terrestres e submersos que refletem a relação entre o homem e o meio aquático. O que liga todos estes sítios é a premissa de que todos os aspectos da paisagem cultural, sejam políticos, ambientais, tecnológicos e físicos, estão interrelacionados e não podem ser compreendidos isoladamente. Estes estudos alargam, por isso, o campo de investigação da arqueologia do mar às atividades costeiras, aos sistemas defensivos, à relação entre o povoamento e os portos, aspectos que documentam paisagens culturais marítimas de economia e de transporte, paisagens de poder ou paisagens cognitivas ou rituais. Privilegia-se a história da longa duração numa abordagem contextualista e interdisciplinar de análise espacial, onde o registro arqueológico em sítios costeiros, a toponímia, as estruturas portuárias ou os naufrágios são considerados a par de dados disponíveis noutras fontes, escritas, iconográficas, cartográficas, orais ou de caráter etnográfico, ou noutras disciplinas como a geologia, a biologia ou a oceanografia. Estes dados podem ser depois questionados de várias maneiras. No último encontro, a nossa apresentação centrou-se sobretudo na análise do significado dos vários naufrágios ocorridos nestas três ilhas, no quadro da navegação no Atlântico, embora considerando a sua localização enquanto elementos de uma paisagem cultural marítima de economia e transporte à escala global. Nesta apresentação, centraremos a nossa análise no sistema portuário do Triângulo enquanto paisagem cultural marítima de economia e de transporte, sem limites temporais, procurando entender a sua necessidade e complementaridade. Neste sistema, destaca-se em primeiro lugar a centralidade do Porto da Horta, que se assumiu como escala da navegação no Atlântico a partir de finais do século XVII, devido ao desenvolvimento do comércio com o Brasil ou das rotas mercantis britânicas entre a Europa e as suas colónias, das Antigas, Nova Inglaterra e Terra Nova, como demonstra a bibliografia produzida nas últimas décadas, muita por alguns dos presentes neste colóquio. A cartografia antiga permite analisar globalmente a organização do Porto da Horta, onde as atividades marítimas se faziam nas baías da Horta e na baía de Porto Pinho, que iremos analisar pormenorizadamente. Um breve roteiro da navegação do século XVII indica que o porto principal da ilha se encontrava na parte leste, na baía da Horta, onde estava a povoação de Santa Cruz. Pensamos que seja em frente ao atual Forte Santa Cruz. Se os navegantes se aproximassem de sul, aconselhava a entrar pelo canal entre Faial e o Pico, seguindo o rumo das casas da vila assim que se avistassem. Deste modo, surgiriam no meio do porto, em 15 braças. Outro rumo poderia ser seguido em frente à fortaleza, podendo os navios surgir nas mesmas 15 braças em fundo de areia. No caso dos navios não pretenderem aproximar-se tanto de terra, podiam surgir em frente à povoação enquanto... Desculpem, uma perder esta leitura é mais complicado do que falar. Perco nas duas maneiras, por isso. No caso dos navios não pretenderem aproximar-se tanto de terra, podiam surgir em frente à povoação em 40 braças, onde o fundo também era de areia. De um modo geral, até o século XIX, a estruturação do espaço era reduzida, como mostra o levantamento britânico de 1843, que teve na base da constituição da costa que temos neste mapa. Esta carta náutica mostra
4 zonas de fundeador na Baía da Horta, são assinaladas como de A a D na cartografia. 3 para navios mecânicos, as duas mais anteriores, e uma para navios de guerra, presumivelmente de maior porte, situadas mais ou menos a meio da baía, a 1200 metros da linha de costa. Estas são zonas dentro da linha definida entre as pontas da espalamaca e da guia, protegidas do vento de quase todos os quadrantes. A análise de dados de geofísica mostra também que estas áreas são as mais favoráveis à ancoragem porque apresentam fundos de areia com profundidades entre os 20 e os 40 metros, destacando-se claramente as áreas mais a sul, onde está o Monte Queimado, junto entre os montes, onde dominavam fundos rochosos e onde afloravam vários ilhéus e escolhos perigosos para a navegação, desaparecidos debaixo da estrutura do porto atual. É esta zona entre os montes, o Monte Queimado, se conseguirem ler. A confirmar, estas zonas de ancoragem na baía estão conjuntos com âncoras em ferro de grande dimensão, detectados arqueologicamente nas últimas décadas. A Baía da Horta tinha assim condições naturais adequadas à realização de atividades portuárias, mas a inexistência de um molho de proteção dificultava as manobras. As operações para carregar o vinho do Pico, por exemplo, chegavam a durar um mês. Eram necessárias 4 amarras e apenas navios de grande porte podiam ancorar fora de pontas da espalamaca e da guia, o que constituía outro perigo para a navegação. Assim, os trabalhos por nós efetuados durante a construção do novo terminal portuário, além de resistarem a utilização intensa da baía durante 500 anos, permitiram documentar vários naufrágios que mostram de forma clara vários episódios de encalhe. São exemplos o navio do século XVI, Baía da Horta 6, provavelmente uma baleária americana perdida, do século XIX, desculpem, Baía da Horta 6, provavelmente uma baleária americana. O conjunto de canhões em ferro do naufrágio da segunda metade do século XVIII, Baía da Horta 3, descoberto em frente à zona onde estava o antigo Forte de Bom Jesus, hoje desaparecido. Ou os vestígios extremamente dispersos do naufrágio de Baía da Horta 1, possivelmente os restos de um navio britânico do primeiro quartel do século XVIII, já apresentado neste colóquio. As condições adequadas de ancoragem, juntavam-se condições ainda mais favoráveis de articulação com terra, sendo, no entanto, o acesso condicionado pelas características da costa. Esta era ainda acessível ao longo de ambas as pontas, que protegem a baía, Espalamaca e o Monte da Guia, onde dominam escarpas mais ou menos altas. As escarpas ficavam mais baixas ao longo do Monte Queimado, mas aí, a frente do mar, era especialmente suja, para utilizar o termo náutico, com vários ilhéus e escolhos. O desembarque e embarque fazia-se por isso, sobretudo no extenso areal que dava forma à concha interior da baía, que corria nordeste-sudoeste ao longo de aproximadamente 2 km, onde hoje se implantam a Marina e a Avenida Marginal, apenas cortado por 2 pequenos esporões rochosos, temos assinalado já amarelo na linha da costa. De facto, até finais do século XIX, a única área da costagem corresponderia ao Cais de Alfândega, designação do século XIX, que ocupou o afloramento onde também se implantou um Forte de Santa Cruz, construído em alvenaria. Este cais, hoje integrado nas obras da Marina da Horta, não teria mais do que 50 metros de comprimento, de acordo com a cartografia do século XIX, sendo acessível por uma escadaria dupla. A sua forma terá sido alterada significativamente ao longo do tempo, uma vez que há notícias a várias obras e que outro levantamento de 1769, da mesma estrutura militar do Forte de Santa Cruz, mostra apenas uma ligeira alteração dos afloramentos rochosos sem escadaria de acesso. As características morfológicas da costa condicionaram também a fortificação para a defesa do porto e da vila, que se iniciou ainda no século XVI. Com uma defesa natural no Monte da Guia e na Espalamaca, as principais estruturas defensivas, o Forte de Santa Cruz e o Forte do Castelo do Bom Jesus, ficavam sobre a praia, distando em linha reta em apenas 1200 metros. Além da muralha, ao longo da costa, a defesa era ainda assegurada por pequenos redutos, o Forte da Greta sobre o Monte da Guia e o Forte da Lagoa no extremo norte da baía. A estrutura e as condições portuárias da Baía da Horta só se alteraram significativamente a partir de 1874, quando se deu início à construção de um molho de cais na zona sul, alicerçado sobre a costa baixa, situada a norte do Monte Queimado, o que melhorou significativamente a operacionalidade dos navios a vapor que passavam nesta altura a dominar a navegação transatlântica. A outra área portuária da Horta utilizava-se na Baía de Porto Pinto. Este porto está a ser utilizado
frequentemente nos séculos XVI e XVII. Gaspar Frutuoso descreve como o melhor porto da ilha e a escala de navios de grande porte está documentada, incluindo pelo sítio de naufrágio da nau da Carreira de Índia Nossa Senhora da Luz, que ali naufragou durante uma escala mal sucedida em 1615, da torna a viagem de Goa. No entanto, apesar de ser muito abrigado dos ventos dominantes, as características da Baía de Porto de Pim limitavam a sua utilização. Um fundo maioritariamente rochoso, uma barra estreita com menos de 350 metros e limites sujos, sobretudo na margem norte, constituíam perigos evidentes. Gaspar Frutuoso menciona especificamente uma rocha perigosa à entrada da baía, junto à Furna dos Enxarelos, que ainda não sabemos bem qual é que é a rocha. A sua utilização continuou, todavia. Além de base frequente para pequenos navios de pesca, a praia de Porto de Pim terá funcionado como estaleiro de desmantelamento, pelo menos até finais do século XIX, e como complemento à Baía da Horta em condições meteorológicas desfavoráveis ou situações excepcionais. Por exemplo, em 1892, o Maine, que aportou à Baía da Horta com um incêndio a bordo, foi para ali transferido pelas autoridades portuguesas a fim de evitar a ida a pique da embarcação. O gigante vapor inglês, 1805 toneladas, 101 metros de comprimento e 12 metros de boca, viajava entre Nova Orleans, nos Estados Unidos, e Liverpool, em Inglaterra, com uma carga de algodão, gado e outros produtos americanos, e apesar dos esforços das autoridades portuguesas e da tripulação, acabou por naufragar em frente à fábrica da baleia, onde hoje se localiza o aquário de Porto Pim, episódio registrado pela lente fotográfica dos Debman. Os seus destroços, conhecidos há muito, são visíveis da superfície em dias de boa visibilidade a pouco mais de 5 metros de profundidade. O mapeamento efetuado por nós em 2006 revelou que os restos deste navio construído em ferro se estendem por mais de uma centena de metros, incluindo a popa, parte do bordo estribordo, sobre o fundo rochoso, e a proa, que surge como um esqueleto dominado pelo escovém, a zona onde saía a âncora, que vemos nesta imagem, já em zona dominada por fundos de areia. O Porto de Horta era também o depósito das ilhas do Pico, Flores, Corvo e, em menor escala, de São Jorge, funcionando como ponto de distribuição dos excedentes destas ilhas. Na verdade, além do impacto da passagem de navios envolvidos nas rotas oceânicas que cruzavam o Atlântico no Porto da Horta, a investigação até agora efetuada revelou uma paisagem costeira profundamente marcada pelas atividades marítimas e pela existência de uma rede portuária que remonta ao início do povoamento. É por isso difícil estabelecer a sua evolução. A descrição das costas do Faial, Pico e São Jorge de Gaspar Frutuoso e a toponímia e a cartografia da mesma época dão conta da existência, em finais do século XVI, de pelo menos 3 dezenas de portos que terão assumido formas e funções distintas. Situado na costa sul da Ilha São Jorge, o Porto das Velas ocupava uma pequena baía limitada a oeste pelo Morro Grande e a este pela Ponta Queimada, sendo protegida dos ventos de terra, mas muito exposta aos ventos de sul e de oeste, o que condicionaria bastante a sua utilização durante o inverno. Gaspar Frutuoso, no entanto, destaca o bom porto da Vila, onde se acolhem muitos navios contemporâneos e nas velas vão amainar as suas e surgir seguros. Citação. A corroborar, o porto tem boas condições de ancoragem, em fundos entre os 15 e os 50 metros, adequados a navios com tonelagens distintas, o que permitiu a sua utilização nas ligações regulares ao exterior. Por exemplo, as variações da Vila das Velas, no século XVI, referem o seu abastecimento com louça e azeites dos portos continentais. No entanto, a sua estruturação é ainda mais difícil de estabelecer do que o Porto da Horta. É provável que o porto tenha sido dotado com um pequeno cais ainda no século XVI, mas para já há poucos dados sobre a sua construção. Certo é que, em finais do século XVIII, a defesa do porto foi reforçada por um sistema de muralhas e portões que davam acesso à vila a partir do cais, integrado no atual porto. Com efeito, já no século XVI, as variações davam conta da existência de guardas e vigias para a vila e para o porto, não só para a proteção de ataques inimigos, mas também para evitar os desvios de mercadorias. Importa ainda destacar a existência de 4 ou 5 barcas de boca aberta que existiriam em São Jorge para o transporte de gado. Esta referência é feita por Gaspar Frutuoso, indicando ainda que era um número superior ao do Pico e ao da Graciosa na mesma altura. No Pico, a rede portuária era muito numerosa, incluindo pequenos embarcadores onde se atiravam as cargas ao mar, como, por exemplo, a madeira, embarcadores e desembarcadores de utilização sazonal ou temporária, dependendo das condições do mar. No século XVI, voltando a Gaspar Frutuoso, apenas existia um caso com estruturas construídas, em São Roque, que estava equipado com um cais e um porto varadouro. A situação virá a mudar nos séculos seguintes com a adaptação de várias zonas a funções portuárias, de embarque e desembarque de passageiros e cargas, transportadas em pequenos navios de boca aberta.
No início do século XIX, esta rede portuária incluía numerosos portos na fronteira com o Faial, que permitiam escoar o vinho do Pico. Mostram soluções muito distintas, embora todos estivessem, obviamente, junto aos espaços de produção do vinho, as adegas. Em alguns casos, existiam rampas que permitiam o embarque das pipas, barricas ou barris de vinho, mesmo em zonas com costas altas de difícil acesso, como é exemplo o Porto do Cachorro. Além destas rampas, os chamados cola-pipas, poderiam existir pequenas zonas de acostagem, escadarias de acesso escavadas na rocha ou em alvenaria, como se pode observar ou subentender nesta imagem do Porto do Guindaste, na Candelária do Pico. Vejam-se o exemplo das escadas em alvenaria e se repararem, junto às escadas ali mais em cima estão umas escavadas na rocha, portanto também com a rampa ao lado. Noutros casos, as adegas ficavam em costas baixas, que permitiam aceder ao porto facilmente, mesmo quando não havia estruturas, como é o caso do Porto de Novo em São Mateus. Há ainda portos em que a operação é bastante difícil de entender, de que são exemplos o Porto do Mingato ou o Porto da Lajinha, onde além de uma costa alta não conseguimos encontrar quaisquer evidências de acesso, quer por mar, quer por terra. Esta rede de pequenos portos era também a base para a exploração de recursos marinhos. A análise da cartografia atual histórica revela numerosos topónimos relacionados com a pesca, que surge também em documentação escrita. Além de referências vagas à compra de pescado, mencionam-se espécies com valor comercial, como chicharros, bicudas, caranguejos, lagostas, arenques, sardinhas, cavalas, sardas ou tainhas. Alguns destes portos foram a base para a caça à baleia a partir de terra, introduzida em finais do século XIX, em consequência do regresso aos Açores de baleeiros embarcados na frota americana. Nas décadas de 1930 e 1940, as pequenas armações constituíram-se em sociedades por cotas e muitas delas agruparam-se. A baleação marcou a paisagem costeira de todo o arquipélago, onde surgem variadas infraestruturas para apoio de atividades de caça e para as atividades terrestres de extração do óleo. Durante as campanhas de verão, a frota baleeira estava estacionada em varadores e postos baleeiros. Os varadores correspondiam apenas a uma rampa de varagem, geralmente usada com outros propósitos ou simplesmente em areais ou praias de calhau rolado. Os postos baleeiros incluíam um conjunto de infraestruturas onde uma ou mais armações estacionavam e operavam as suas embarcações. Estes postos tinham, além das rampas de varagem, equipadas com cabrestantes ou guinchos, argolas de amarração ou guindastes. As casas dos botes, que serviam para invernar e manter as embarcações e a sua palamenta durante a época baixa da baleação, também eram comuns. Em alguns postos, existiam residências sazonais para albergar baleeiros deslocados, destacando-se aqui o complexo do Porto Comprido, engolido pelas cinzas do vulcão dos Capelinhos entre 1957 e 1958. Há ainda a destacar vários complexos baleeiros, onde as armações tinham a sua sede com armazéns, fábricas, as embarcações prontas para uma rápida arriada à baleia. No Triângulo, a primeira fábrica foi instalada numa unidade fabril construída em 1836 pela Companhia das Pescarias Lisbonense para secar bacalhau capturado na Terra Nova, constituindo o ponto de partida do complexo baleeiro das Angústias. Outros complexos importantes foram também instalados nas Lajes ou em São Roque do Pico. Varadores, postos e complexos baleeiros articulavam-se com uma rede de vigias situadas em pontos estratégicos com boa visibilidade. Normalmente, existia uma vigia sobranceira ao porto. As restantes ficavam distribuídas ao longo da costa, de maneira a cobrirem todo o horizonte circundante da ilha. Em suma, as costas das Ilhas do Triângulo foram palco de sucessivas utilizações que deram origem a uma paisagem marítima muito diversa, económica ou político-militar, por exemplo, numa contínua adaptação aos novos desafios colocados aos seus habitantes. O seu estudo encerra um potencial científico considerável, apenas aflorado nesta apresentação. A sua proteção e valorização é a nossa obrigação. Muito obrigada a todos. Obrigado. Há bocado não concluí a apresentação. O professor José Betancourt e a doutora Patrícia Carvalho fazem parte da equipa de arqueólogos subaquáticos do CHAM. E como diretor do CHAM, quero dizer, do gosto que temos em sermos coordenadores desta conferência. O professor José Betancourt acabou há um mês de doutorado, é o primeiro doutor arqueólogo da arqueologia subaquática em Portugal. Não sei se a Patrícia será a segunda, mas será uma das. Vai ficar no top 5 também, de certeza. Dos primeiros arqueólogos subaquáticos em Portugal. Portanto, é uma das. E um dos
campos de treino maior que eles tiveram foi exatamente aqui a obra, há uns 5, 6 anos atrás, ou há mais já, do alargamento do porto da cidade da Horta, que foi a parte de todo o acompanhamento da arqueologia subaquática feito por eles e dirigido pelo Zé Trincourt. E, portanto, muito obrigado uma vez mais. Temos agora juntos num trabalho em Cabo Verde, que é o projeto Concha, e portanto, tem uma equipa muito promissora, como se pode perceber, basta olhar para eles. Vou dar agora a palavra à nossa colega Denise de Moura, da Universidade Estadual Paulista, a quem saúde e agradeço muito a sua vinda até Portugal para este nosso congresso, e que nos vai falar sobre o giro de agentes dos Açores, o mapeamento da fronteira fluvial do Brasil Meridional e diplomacia ibérica 1766-1777. Portanto, tem 25 minutos com muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade, a organização do evento, um evento excelente, que está me dando a oportunidade de ter contato com colegas bastante interessantes, que estão me ajudando a pensar um pouco essa experiência arquipelágica, que é absolutamente nova para mim, mas ao mesmo tempo me dá subsídios para pensar sobre uma figura, Antônio da Silveira Peixoto, um faialense, que cruzou o meu caminho, na verdade, a partir de uma pesquisa sobre as expedições de mapeamento do que a gente chama de sertões do Brasil meridional, mais especificamente dos sertões do Tibagi, que compreende essa região, para quem não conhece, essa região do Paraná, ali abaixo de São Paulo, a região o que corresponde ao noroeste do Paraná, ali um estado em amarelo, todos os sertões do sul do Brasil meridional, é de São Paulo para baixo, até as margens ali do Rio da Prata, e essa figura, o Antônio da Silveira Peixoto, ele acabou sendo comandante de uma expedição, a expedição que faz a navegação do Rio Iguaçu, o Rio Iguaçu que está aqui nesse mapa, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, que vai chegar até Cujafós, vai se dar ali no Rio Paraná. E esse rio é um rio que, ao desaguar no Rio Paraná, portanto, ele é um marco ali, uma baliza, né, de fronteira entre as terras do Brasil e Portugal na América, e há todo um movimento no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, para se fazer esse mapeamento em 11 expedições, e ele lidera a quinta expedição. Portanto, eu percebo que um grande problema de fundo de boa parte dos trabalhos aqui, das conversas que venho tido com vocês todos, é a questão da diáspora açoriana e da imigração açoriana nos séculos XVIII, nos séculos XIX, e, portanto, o meu trabalho, eu acho que ele se encaixaria mais em dar um rosto, digamos assim, para esse movimento, personalizar, nomear uma figura em especial, que é o Antônio da Silveira Peixoto. E para seguir, portanto, o meu argumento, eu vou ler um pouco, mas ao mesmo tempo falar, só por enquanto situei vocês no problema geral, né? Na agenda das relações entre Portugal e Espanha, desde o final da União Ibérica, oficializada em 1688, a definição de seus limites territoriais na América tornou-se um dos principais tópicos. Desde o século XVII, com o avanço dos princípios do direito natural, que teve dentre seus principais representantes juristas do norte da Europa, como Hugo Grotius, a soberania política e o direito de posse e domínio sobre terras passou a ser associado à ocupação, que poderia ser demonstrada nas tribunas internacionais ou nos tribunais locais, através de evidências de uso produtivo ou de demonstração de conhecimento geográfico expresso em mapas ou relações, que são diários, são textos, ou seja, né, descrições de topografia, populações e ecossistemas da região demandada. No século XVIII, as coroas ibéricas, mas especialmente Portugal, desconheciam a geografia dos sertões, de norte a sul, tendo em vista que os 2 primeiros séculos de sua ocupação do território do Brasil foram em grande medida ao longo da sua costa.
Mas com o advento da questão de definição das fronteiras ibéricas na América e de questionamento da linha imaginária de Tordesilhas e os avanços que Portugal teria feito sobre terras que seriam de Espanha, surgiu nas cortes ibéricas a demanda por produção de conhecimento geográfico, o que elevou o status, o poder de influência e de inserção de geógrafos e de exploradores. Essa demanda por produção de conhecimento geográfico interferiu no próprio giro das gentes no Ocidente, ou no que o historiador inglês John Russell Wood chamou de movimento de pessoas. José Damião Rodrigues e Arthur Boavida Madeira, em texto intitulado A Imigração para o Brasil, as levas de soldados no século XVIII, apresentado no colóquio internacional comemorativo do regresso de Vasco da Gama a Portugal, que foi realizado em 1999, ambos destacaram que a necessidade de colonização e defesa da fronteira levou a uma movimentação forçada de jovens recrutas solicitados a prestar serviços militares no Reino e no Brasil, e que com a fundação da colônia do Sacramento, em 1680, no extremo sul do Brasil, portanto na fronteira com o Rio da Prata, surgiu um pretexto, isso aí é uma fala deles, para muitas das movimentações açorianas em direção ao Brasil meridional, que é essa área que eu situei aqui para vocês. O faialense Antônio da Silveira Peixoto se encaixa nesse quadro histórico. Um jovem nascido em 1737, na paróquia de Santa Catarina do Castelo Branco, na Vila do Faial, filho, como ele mesmo diz, num auto de justificação, anos depois, quando ele solicita a confirmação da sua patente de capitão para a rainha Dona Maria, que ele era filho da principal nobreza das Ilhas dos Açores. E o Antônio da Silveira Peixoto já estava no Brasil em 1762, e com a ocupação do Rio Grande nesse ano pelas tropas castelhanas, ele acabou sendo obrigado a fugir do Rio Grande, onde estava vivendo na altura dos seus 25 anos, para a região de Paranaguá, que é litoral do atual estado do Paraná, vocês estão vendo ali, né? Nessa vila litorânea, Paranaguá, ele se engajou como alferes voluntário de infantaria. Em 1770, recebeu patente de capitão de primeira companhia, encarregada de executar a 5ª expedição, dentre as 11 que ocorreram pelos ditos sertões do Tibagi, e documentou pela primeira vez o curso desse extensíssimo rio, Iguaçu, daqui a pouco dou mais informações sobre ele, através de diários que posteriormente foram enviados para o engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria, juntamente com as relações de outros soldados. Para desenvolver a história do Antônio da Silveira Peixoto, desse faialense, ou seja, para personalizar o giro das gentes dos Açores, na geografia ibérica, sua contribuição para a geografia ibérica e do próprio globo no século XVIII, eu defini esses 3 tópicos, que é o mapeador, o conselheiro ibérico em negócios de geografia, uma liderança entre refugiados e prisioneiros. Tá? O Antônio da Silveira Peixoto, ele já despertou a atenção da historiografia portuguesa. Para mim foi realmente uma surpresa encontrar esse livro numa certa ocasião na Biblioteca da Marinha, no Rio de Janeiro. Esse livro escrito em 1916, o bandeirante Antônio da Silveira Peixoto, conquistador do Tibagi, Antônio Ferreira de Serpa, escreveu esse livro em 1916, não sei se está muito visível para vocês, mas naquele momento ele colocou Antônio da Silveira Peixoto como essa figura do bandeirante, que na historiografia brasileira, inclusive, está muito associada à figura do paulista, mas eu não vejo propriamente, o meu objetivo aqui não é heroicizar a figura do Antônio da Silveira Peixoto ou estampá-lo como uma figura individual cheia de força física e coragem,
que explorou sertões desconhecidos do território do Brasil. Eu vejo o Antônio da Silveira Peixoto como representante de uma época na qual o conhecimento geográfico do interior dos continentes foi uma questão para além de Estado, mas acredito que da própria consciência, entre aspas, como eu penso, de homens e mulheres que viveram uma época e que se deslocaram no globo longitudinalmente, né? Falo isso muito inspirada na leitura de um historiador português que me levou, né, a pensar sobre isso, que é o Jaime Cortesão, que sugeriu isso, essa ideia numa obra que é Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, e ele sugere um pouco essa consciência do século XVIII ao falar, ao mencionar, assim, sem propriamente entrar em muitos detalhes, uma cultura de longitude, né, que eu acho que pode ser entendida do ponto de vista científico, mas também da própria vontade de movimento humano pelo planeta. Assim, ao invés de um bandeirante valente, eu vejo o Antônio da Silveira Peixoto como alguém que, por razões econômicas e sociais que eu ainda não consigo definir muito bem, e mesmo por questões pessoais de satisfação dos impulsos de curiosidade próprios de uma época, ele viu no avanço da fronteira interna do Brasil meridional um campo de oportunidades. Então, ao invés dos roteiros convencionais, como o Rio de Janeiro, ele optou pelo Rio Grande, uma controversa fronteira no extremo sul das terras de Espanha e Portugal na América. Em um auto de justificação, nesse mesmo auto de justificação que ele escreve mais ou menos em 1780 para a Rainha Dona Maria, pedindo a confirmação da sua patente de militar, ele alega, ele justifica, né, segundo as palavras dele próprio, né, que para melhor servir a vossa majestade, que se resolveu no tempo da última guerra a vir militar no Brasil. No Rio Grande, ele se estabeleceu como negociante, o que sugere que levou a algum capital dos Açores, mas, conforme ele mesmo justifica, nesse mesmo auto de justificação, ele perdeu todas as suas fazendas com a invasão dos castelhanos na Guerra de 62. E, por esse motivo, ele foi para Paranaguá, onde continuou com a mesma atividade de negociante, arrematou o contrato dos subsídios da Câmara, que acredito que boa parte das pessoas aqui sabe do que eu estou dizendo, e vendeu vários tipos de mercadorias para a própria organização das expedições dos sertões do Tibagi, que, só para situar vocês no tempo, ela ocorre entre 1768 e 1774, esse é o período, né? Então ele vendeu vários tipos de mercadorias. Em 16 de outubro de 69, foi nomeado como comandante de uma esquadra formada por 85 praças de soldados, né, de Paranaguá, considerada, conforme um documento de época do comandante-geral dessas expedições, que era um primo do governador da capitania de São Paulo, o Afonso Botelho de Sampaio e Souza. Então, ele dizia, né, que esse comandante dizia que esses 85 soldados eram homens práticos de navegar, juntamente com outro alferes. E todos desceram o Rio do Registro, como então era chamado Rio Iguaçu, porque o Rio Iguaçu é uma terminologia dos espanhóis, então tinha ali os portugueses falavam registro, e os espanhóis falavam o Rio Iguaçu, depois acabou prevalecendo o nome Rio Iguaçu, que é uma coisa que ainda tem que pensar. Bem, estabeleceram um porto chamado Nossa Senhora da Vitória, que foi meio a base da navegação dele ali, e levou 1 ano e 2 meses para concluir toda a navegação desse complexo rio encachoeirado, cheio de pedras, no qual vários navegadores já haviam tentado fazer todo o percurso e não conseguiam, uma cachoeira engolia, enfim, é um rio realmente muito complexo, com muitos tributáriozinhos menores em volta. E o resultado dessa expedição dele de 1 ano e 2 meses foi a reunião de informações sobre uma das principais linhas fluviais do Brasil meridional, e também dos próprios sertões do noroeste do Paraná,
e que ele próprio dizia, né, no auto de justificação, quando solicitava a confirmação dessa patente, que ele havia percorrido um dos sertões, né, mais incógnitos daquele tempo, e realmente os portugueses não tinham mapas ainda daquela região. O Rio Iguaçu já havia sido percorrido no século XVI pelo explorador espanhol Cabeça de Vaca, mas não com o objetivo de levantamentos de dados geográficos e descrição minuciosa mesmo do curso todo do rio. Esse é o diferencial do Antônio da Silveira Peixoto, com o objetivo, né, conseguir fazer o levantamento de dados geográficos para gerar uma base de dados para a confecção de cartas corográficas, de mapas topográficos ou hidrográficos, como foi o empreendimento oficial organizado pelo governador da capitania de São Paulo, né? Só para chamar a atenção da importância do Rio Iguaçu, na geografia ali do sul do Brasil, ele tem um total de 1.320 quilômetros. Ali foi construída a maior usina hidrelétrica de geração de energia limpa e renovável do planeta, Itaipu, que é um empreendimento binacional, enfim, Paraguai e Brasil, né, gerencia. Em um dossiê de documentos que eu encontrei lá na Fundação Casa de Mateus, em Vila Real, há um conjunto, né, de todas as relações dos exploradores que percorreram o Rio Iguaçu. Está lá a do Antônio da Silveira Peixoto e uma inscrição feita pelo próprio governador Dom Luiz de Souza Botelho Mourão, que ele era um sistematizador de documentos, um dos governadores mais bem organizados, eu acho, talvez, ali da América Portuguesa, onde ele coloca, né, com letras deles: para ver o brigadeiro, as relações que pode ser alcance delas, alguma nota para acrescentar ao seu mapa. E no diário do Antônio da Silveira Peixoto há toda uma metodologia de levantamento de dados, referências que utilizou para percorrer os sertões, entender o curso do Rio Iguaçu. Ele se baseava muito, todo o seu trajeto, em notícias que ele dizia que seguia as notícias, não propriamente as nomeava, mas ele seguia essas notícias para dizer que o rio corria para o sul e subia em paus e pedras para observar esse curso. Ele faz um uso assim efetivo, né, dessa observação visual, sem uso de equipamento algum. Ele não é um engenheiro, né, militar formado, ele é um explorador. Em certos momentos ele dizia que sentiu tal ou qual direção do homem. Era um indivíduo que sentia o rio acima de tudo, a gente percebe na descrição dele, né? E anotava, observava tudo, levava um mapa que ele culpou como aquele que fez com que no final da expedição, depois de 1 ano e 2 meses, ele acabasse caindo preso nas mãos dos espanhóis, e levantando todos os fatores bióticos e abióticos daquele ambiente que ele percorria, com detalhes, que se alguém me perguntar eu posso dizer quais, eu estou com medo de estar avançando muito aqui no meu tempo, né, e não falar dos outros tópicos, mas ele tem... Tá, mas ele ia descrevendo todos esses aspectos que para aquele momento é uma grande novidade, não havia isso. Eu diria até que esse faialense, ele está ali, eu vejo como aquela figura que começa digamos assim, a descrever o ecossistema mesmo de uma determinada região, né? Bem, esse seu diário, depois, quando ele cai preso nas mãos dos espanhóis, ele acaba sendo retido, parte do diário dele, porque nas expedições eles iam escrevendo e deixando partes no caminho, né? Que aqueles grupos que vinham atrás pegavam o diário, mas parte do diário dele vai para a mão dos espanhóis, e ele acaba não sendo solto. Ele ficou 7 anos na prisão em Buenos Aires, e acaba não sendo solto justamente em virtude desse diário, porque o vice-rei do Rio da Prata, que é responsável pela sua prisão, ele diz que pegou o seu diário, leu e não achava conveniente uma pessoa que conhecia tão bem das fronteiras andar solto por aí.
E também com uma capacidade de organização, como ele demonstrou, né, nessa expedição tão difícil, que de toda a rede fluvial era a mais complexa realmente. Agora, ele, na medida, essa prisão dele em Buenos Aires, ela não foi propriamente, ela não pode ser entendida como um cárcere privado, né? Porque ao longo desses 7 anos, o Antônio da Silveira Peixoto, ele acaba se tornando o que eu estou chamando ali de conselheiro ibérico em negócios de geografia. Conselheiro ibérico em negócios de geografia, porque ele termina logo em 1778, o Tratado de Santo Ildefonso, que divide as fronteiras entre Portugal e Espanha na América, ele assinado em 77, mas em 78 o Antônio da Silveira Peixoto ele está dando conselhos para o Juan José de Vertes, isso num documento aqui do Conselho do Ultramarino, que é esse que está aqui, que vocês podem ver à esquerda de vocês. Eu tenho aqui 2 documentos, um à esquerda e um à direita. E na verdade ali o da esquerda é um conselho em geografia, mas também sobre negócios de venda de escravo que ele está dando para o conselheiro, para o vice-rei do Rio da Prata, o Juan José de Vertes. No Tratado de Santo Ildefonso está ali definido, né, como tinham que se dar as fronteiras entre Portugal e Espanha, passar por tal ou qual rio, e o Juan José de Vertes ele dá uma outra sugestão. E ele pede esse conselho para o Antônio da Silveira Peixoto, como está nesse documento que eu encontrei no arquivo do Conselho Ultramarino. E por outro lado, no documento à direita, é uma outra carta que se refere, na verdade, ao Antônio da Silveira Peixoto, ele dando uma sugestão para o vice-rei português, também em negócios de geografia. Quer dizer, ele é, digamos assim, pelo vice-rei do Rio da Prata, ele, antes de formular o seu plano de demarcação, ele pergunta para o Antônio da Silveira Peixoto como a coisa poderia se dar, e para o vice-rei português ele oferece essa sugestão. Por outro lado, ele, como falei para vocês, essa prisão dele não é um cárcere fechado, porque também nessa mesma conjuntura ele acaba se tornando uma liderança entre refugiados e prisioneiros, entre refugiados e prisioneiros portugueses, porque quando as tropas hispânicas ocupam o Rio Grande, muitas famílias que viviam na colônia do Sacramento e no Rio Grande são levadas para províncias em torno ali da região de Buenos Aires, e que os vice-reis Pedro Ceballos quanto o Juan José do Vertes, eles tinham um projeto mesmo de ocupar essa região, até para assegurar o domínio daquela região em relação aos portugueses. No próprio Tratado de Santo Ildefonso estava previsto que essas famílias poderiam retornar, essas famílias de portugueses, mas haviam também os desertores, aqueles soldados desertores que ou participaram das expedições aos sertões do Brasil meridional ou não, que estavam simplesmente ali combatendo, que desertaram e foram para as partes das terras de Espanha. E o Antônio da Silveira Peixoto, como alguém que não fazia parte de nenhuma comissão oficial nomeada, né, pela coroa portuguesa, isso criou até um problema diplomático ali, porque havia um comissário português oficial nomeado para fazer aquela condução de famílias portuguesas que estavam estabelecidas em Córdoba, Maldonado, para o Rio Grande, mas no final o Juan José de Vertes, que é o oficial espanhol, ele nomeia o Antônio da Silveira Peixoto para fazer essa condução, e ele acaba conduzindo 134 portugueses de volta para o Brasil e inclusive negociando ali com o vice-rei português que os desertores eles pudessem ter uma garantia de que, se retornassem ao Brasil, eles não seriam punidos. Tá? Para concluir, eu diria que com a história do faialense Antônio da Silveira Peixoto, eu quero mostrar
que o mapeamento da América do Sul e os negócios internacionais ibéricos no século XVIII estiveram relacionados também ao giro das gentes dos Açores. Levas de famílias e soldados solteiros açorianos se deslocaram ou foram deslocadas pelas políticas da coroa portuguesa para povoar o Brasil meridional e lutarem nas suas guerras, e algum deles, como foi o caso de Antônio da Silveira Peixoto, ajudaram a construir a cartografia de terras do Atlântico Sul, e com isso contribuíram para que posteriormente partes do próprio globo se tornassem conhecidas, acessíveis e aproveitáveis em seus recursos naturais. Então eu agradeço a atenção de todos e é isso. Muito obrigado, professor Denise. Aproveitámos com a sua excelente comunicação. Estivemos na periferia dos Açores, estivemos agora na periferia do Brasil e do Império. E agora vamos para a periferia dos Estados Unidos, aparentemente, através de olhamos aqui, não através de, como vamos olhar para este espaço como a periferia dos Estados Unidos da Guerra Civil. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado também o professor Ricardo, o Dr. Ricardo Moreira da Costa, também investigador do CHAM, que muito preza e com muito tenho aprendido, e que nos vai hoje aqui, não perdendo tempo, falar-nos sobre a Guerra Anglo-Americana de 1812 e o episódio ocorrido no Porto da Horta, uma leitura à luz dos novos documentos, com as regras dos documentos. Muito obrigado. Sou o professor João Paulo Oliveira Costa, meus caros colegas de mesa, caros amigos. Eu não quereria que esta minha primeira palavra fosse interpretada como assim, uma exibição de falsa modéstia, dizendo que a minha comunicação não tem interesse nenhum. Ora bem, é porque esta comunicação que eu vou fazer, efetivamente, trata de um tema que já tem sido bastante abordado. Não venho trazer nada de essencialmente novo, só que o facto de eu ter encontrado alguns documentos inéditos sobre este tema da chamada Guerra de 1812 e do episódio ocorrido aqui no Porto da Horta em 1814, e que é um dos últimos acontecimentos associados a esta Guerra de 1812, que também é conhecida muitas vezes pela Segunda Guerra da Independência Americana, julgo que esses documentos que eu encontrei justificariam uma espécie de uma revisita ao tema, porque o tema efetivamente foi já, não vou dizer que isto em história nunca nada se esgota, mas o tema ainda há 4 anos, sob a batuta inteligente aqui do nosso colega Betancourt, ele próprio promoveu um colóquio aqui na Horta que avançou bastante e com alguns contributos inovadores sobre este episódio ocorrido aqui no Porto da Horta, mais ou menos ali em frente ao Castelo de Santa Cruz, que já hoje aqui foi referido, e portanto, aquilo que eu aqui venho acrescentar são contributos, pequenos detalhes, pequenos pormenores, mas que são, digamos, ajustamentos a algumas afirmações feitas e a alguns dados divulgados que não estarão perfeitamente de acordo com aquilo que foi efetivamente a realidade. Portanto, o motivo desta comunicação é esse, é revelar, não vou aqui lê-los, obviamente, porque estão aqui num anexo transcritos esses vários documentos, que são um pouco extensos, mas todos eles trazem efetivamente alguma novidade. Isto tem a ver não só com os efeitos, os danos, os prejuízos causados por esse combate naval que decorreu ao largo aqui do Castelo de Santa Cruz entre um navio corsário americano e uma pequena flotilha britânica que chegou aqui um pouco depois, e esse episódio acabou por ser muitíssimo penalizante para a Marinha Inglesa, mas causou também danos sérios aqui à terra, à Ilha do Faial, quer em termos materiais, quer até alguns danos do ponto de vista de prejuízos causados à boa saúde das pessoas que estavam ali naquela zona.
Portanto, os documentos, que eu não vou aqui ler, obviamente, os documentos têm a ver, uns que são correspondência entre o governador militar das Ilhas do Faial e Pico, Elias José Ribeiro, troca de correspondência entre ele e o capitão-general, na altura, Aires Pinto de Sousa, também correspondência do capitão-general para o Conde das Galveias no Brasil, correspondência em que nós apercebemos uma atitude de alguém aflitíssimo por tentar esclarecer dúvidas que o próprio governador militar aqui da Horta coloca, e dúvidas pertinentes. Outro documento é o auto de vistoria em relação aos estragos causados pelo tiroteio trocado entre os navios britânicos e o navio corsário dos Estados Unidos. E um outro documento ainda é o relatório detalhado do vice-cônsul britânico aqui na Horta, um senhor sobre o qual eu já escrevi alguma coisa, que é uma figura enfim, muitíssimo controversa, para dizer só isto, porque tudo quanto eram coisas nebulosas, intrigas, coisas que suscitavam sempre as maiores dúvidas e suspeitas, o Sr. Thomas Parkin estava sempre lá metido. Até do rapto das freiras, chamado rapto, que não foi rapto nenhum. De maneira que era um homem, e o próprio relatório que o Thomas Parkin faz com o capitão-general a querer, enfim, limpar um pouco a sua face perante o capitão, porque estava a ser acusado, enfim, de não ter sido fiel quanto às informações que tinha prestado sobre aquele incidente. Esse relatório é um relatório também revelador do caráter meio truculento deste cavalheiro de Sua Majestade Britânica, porque não coincide nada com o relatório do governador Elias José Ribeiro para o capitão-general. Portanto, há uma discordância quanto aos pormenores, e pormenores de monta, em que o cônsul britânico procura, enfim, dizer o mais possível, de forma negativa, sobre o comportamento dos americanos, por forma a culpabilizá-los desse incidente que, para os britânicos, foi efetivamente um incidente sangrento. Portanto, esta é uma revisita, portanto, é um episódio que tem a ver com a tal guerra de 1812, que acaba em 1814, e este é um dos episódios finais, e até durante muito tempo criou-se a ideia, e essa ideia foi propalada, foi cultivada, no sentido de, enfim, de que fosse tido como certo e seguro de que, graças a este combate naval no Porto da Horta, e devido à retenção, à demora que a flotilha britânica foi obrigada a ter, inclusive para tratar dos feridos e sepultar os mortos, esse retardar da frota acabaria por atrasar a chegada de reforços ao sul dos Estados Unidos, a Saratoga, e esse retardar foi determinante na vitória final dos americanos contra as tropas britânicas, na tal vitória de Saratoga, que selou o final desta guerra de 1812-1814. Hoje há investigação, há pelo menos um investigador americano que tratou deste assunto, não é historiador, ele esteve aqui na Horta, o Sr. Paul Estronza Laviolette, nome esquisito. Ele defende que não, com reforços ou sem reforços, a guerra de 1812-1814 teria efetivamente terminado e de forma vitoriosa para os americanos em Saratoga naquela altura. Bom, falando, eu já devia ter lido aqui umas coisas, mas se calhar agora é melhor continuar assim. A primeira carta do capitão Elias José Ribeiro para o capitão-general é uma carta muito curiosa, porque é uma carta em que ele dá conta do cônsul John Bass Darnley, aqui na Horta, o cônsul americano,
lhe ter dado conhecimento da declaração de guerra à Inglaterra, e então o capitão Elias Ribeiro vem dar conta desse facto. Aliás, o próprio cônsul também informou diretamente o capitão-general desse facto, mas dá-lhe conta não apenas do facto do início da guerra. Ele quer é que o capitão-general o esclareça dos seis. Se entrar um navio corsário do Porto da Horta e trouxer presa, se pode vender a presa ou não. Se entrar um navio britânico com uma presa americana e quiser vender a presa também, se pode ou não. Se trouxerem prisioneiros, se os podem desembarcar e os deixar livremente ou terão que ser aprisionados. Portanto, o capitão Elias Ribeiro coloca uma série de hipóteses, e finalmente uma, que é a navegação mercante, poder ou não circular livremente no Porto da Horta e utilizar os recursos do Porto da Horta sem quaisquer limitações. Portanto, ele coloca todas estas hipóteses. Por um lado, isto é demonstrativo que o capitão Elias Ribeiro, que é um homem experiente, já vem da Índia, tem a percepção clara, isto logo no início da guerra, de que esta guerra pode lhe passar aqui por casa. E, portanto, ele tem que se acautelar com as hipóteses possíveis e tem que ser instruído quais as atitudes a tomar. Portanto, isto envolve também aquela consciência, que me parece que é clara, de que o Porto da Horta é efetivamente um porto vital em tudo aquilo que no Atlântico se desenrola, e esta guerra vai provar isso mesmo, porque este episódio do general Armstrong, que é o brigue americano que aqui está, não é episódio único. Até porque o capitão, o general Armstrong, já tinha cá estado antes. E a flotilha britânica, que se confrontou com o corsário, também já tinha cá estado antes, porque eles circulavam por aqui. Depois da corte se fixar no Brasil, estas águas açorianas tornam-se um circuito quase obrigatório da patrulha britânica, no sentido de evitar qualquer incursão da marinha francesa, já um bocado destroçada depois da Trafalgar, mas o capitão Elias Ribeiro tinha a noção de que isto era um ponto nevrálgico que havia que ter em conta e ele queria ser esclarecido. E o capitão-general, coitado, percebe-se que ficou completamente apanhado pelo inquérito que o capitão lhe faz e rapidissimamente manda cartas para o Conde das Galveias para o Brasil, que é o secretário da Marinha e dos Negócios Ultramarinos, não estou em erro na altura, e a pedir-lhe, por favor, e diz isto com grande ansiedade, que lhe mande esclarecimentos para poder... E realmente os esclarecimentos que vêm do Brasil, da corte, para o capitão-general, que transmite ao capitão Elias Ribeiro, não condizem nada com a liberalidade que o capitão Elias Ribeiro estaria disposto a utilizar do tratamento das situações. Tudo vem cheio de restrições, menos uma. É que, se entrar aqui navegação mercante, que haja tolerância, porque a pobreza das colheitas do ano anterior, mais aquelas que se avizinham para o ano seguinte, é de tal ordem, a perspectiva é péssima, e então pelo menos esses negócios que sejam preservados, porque, sim senhor, a terra precisa dos víveres que essa navegação pode trazer até à terra. Bom, isto, portanto, relações capitão-general com o governador militar Elias José Ribeiro. O outro documento é o auto de vistoria dos estrados. Esse auto de vistoria o capitão Elias Ribeiro, logo nos primeiros dias, depois do combate naval entre os britânicos e o navio americano. O navio americano é um navio mercante, armado, com carta de corso. E a flotilha traz 600, além dos marinheiros, traz 600 militares a bordo. Só que dos americanos morrem 2 e morrem mais de 200 ingleses. Foi uma carnificina incrível. E o Elias Ribeiro faz logo uma estimativa dos prejuízos causados em terra. Só que a relação e a identificação das propriedades que foram atingidas não condiz com o auto de vistoria, e eu estou inclinado a pensar que o auto de vistoria feito muito posteriormente e por Juiz de Fora, o Meirinho, mais os especialistas nas carpintarias e nos pedreiros, será mais fiável do que propriamente
o relatório do capitão Elias Ribeiro, feito um pouco ainda a quente, porque ele identifica 28 imóveis com identificações que não são as mesmas do auto de vistoria, e o auto de vistoria apenas identifica 23 prédios, entre eles uma ermida, que nem sequer está contemplada no primeiro relatório do governador. Portanto, há uma discrepância grande. O que é curioso neste auto de vistoria também é outro aspecto, é que o detalhe permite caracterizar as profissões e as ocupações das pessoas que habitavam aquela zona, que é abaixo do Hotel Faial e até à Rua Vasco da Gama, portanto é aquela que chamamos hoje a Rua da Ladeira. Portanto, e percebe-se quem é que vivia ali, aquela pequena comunidade daquela faixa, quem é que ali estava, quem é que ali vivia, o que é também muito interessante, do ponto de vista mais de caráter sociológico. E ao mesmo tempo, o auto de vistoria é revelador quanto às técnicas construtivas daquela altura, fica de saber-se os materiais, fica de saber-se os preços, os salários. Portanto, quem se interesse por esta coisa das artes e dos ofícios tem ali, portanto, neste relatório, tem ali material muito interessante que poderá consultar. Ficamos também a saber que, pelo menos uma das casas era uma casa palhaça, a folhagem que recobria foi destroçada, porque o auto dá a perceber que não foram uns tirinhos que ficaram ali, foram balas de canhão. E aí há um ponto que eu acho intrigante, é como é que um combate que é travado, sobretudo entre um dos navios, que é o Carnation, que desembarca 6 botes carregados de soldados para assaltar o corsário americano, que apenas tem 90 ou 100 tripulantes, que foi onde estava o célebre Long Tom, que foi mais tarde doado ao Museu dos Estados Unidos pelo nosso Dom Carlos. Mas o que é intrigante é, num duelo, num tiroteio cruzado entre navios ali na Bahia, como é que a orientação do tiro às tantas faz com que uma extensa área da vila esteja a ser realmente atingida. E atingida não a ponto apenas de destruir muitas moradias, mas há 3 feridos e há uma mulher que estaria gravemente ferida, que eu não sei, e que tinha 5 filhos, que eu não sei qual terá sido o desfecho desse grave estado de saúde em que ela ficou. No entanto, há um pormenor que é revelador, é revelado nos relatórios do vice-cônsul americano inglês, que é o seguinte: quando as coisas começam a ficar complicadas para os americanos, há um grupo grande de americanos armados que sai do navio e vem para a terra. E ter-se-á colocado de forma estratégica, por cima do forte, a disparar contra os ingleses. E, portanto, o fogo de resposta dos ingleses a esses americanos em terra, eu imagino que esse sim é que possa explicar porque é que o tiroteio seria tão alto a ponto de atingir as casas e uma ermida já no pasteleiro. Esses pormenores são revelados no relatório são revelados no relatório do governador de uma forma um pouco velada, mas o relatório do vice-cônsul britânico, esse sim é mais explícito. E até porque, mas também um outro aspecto interessante do relatório do vice-cônsul britânico é a disputa que se dá, os ingleses, o Comodoro, o Lloyd, da flotilha britânica, exige os restos, os salvados, como sendo um direito de presa. Isso é um conflito na terra, porque o juiz de fora não quer entregar os destroços. O Lloyd, através de um oficial que estava em terra, diz que ou ele efetivamente entrega os salvados
ou desembarca 400 homens e põe a terra a ferro e fogo, de maneira que o juiz evidentemente cede, porque o Castelo de Santa Cruz, nesta altura, não tem munições. O governador, isto agora não está aqui no relatório, mas este capitão Elias Garcia chegou a reclamar para o capitão-general porque é que do seu bolso tinha adquirido papel para encartuchar a pólvora para as armas. Nem sequer tinham dinheiro para comprar o papel para encartuchar armas. Portanto, a situação da defesa nas ilhas todas, e nesta em particular, era realmente miserável. Portanto, depois de tudo isto será publicado, os meus amigos terão a oportunidade, aqueles que tiverem curiosidade, de ver um pouco mais em pormenor, mas esta revisita tinha por objetivo dar conta destes detalhes de sumenos importância, com certeza, mas que não têm sido falados naquilo que se conhece até agora. Muito obrigado. Temos tempo, felizmente, eu disse que gostava de ver os colóquios e realmente cheguei aqui há 4 horas à ilha, já comi, já vi, já ouvi, fantasticamente, não posso queixar mais. Temos, sem abusar do horário, temos menos um quarto de hora para perguntas e respostas, para não estar aberta a sessão. Agradeço a todos. Sim, pode. Eu não sei fazer perguntas à sua comunicação. Não tenho conhecimentos que me permitam fazer perguntas para obter esclarecimentos. Agora, eu gostava de dizer era o seguinte, com toda a sinceridade. Fez uma longa viagem do Brasil até aqui, que é uma viagem longa, amassadora, mas a sua viagem valeu a pena porque nos compensou com uma publicação interessantíssima, riquíssima, porque a gente já sabia alguma coisa do António Silveira Peixoto, mas sabia muito pouco. E a perspectiva que se tem muitas vezes, mesmo do Silveira Peixoto, é que é mais alguém que foi junto com esses casais todos, por aí fora, pobres, simples, que a fazer a arroteia, ajudar na colonização e a exploração do Sul, que ficaram depois derramados para lá, deixando uma herança e um património muito interessantes. Mas ninguém, julgo eu, ninguém tem a perspectiva de que o bandeirante, que ele é assim designado por aqui, e o Ferreira Serpa tratam ali, é o livro, é o bandeirante, só que a cada amiga deixou aqui uma perspectiva de alguém que faz parte de um projeto da própria corte e está inserido em tarefas e em missões que têm a ver com coisas muito mais importantes, muito mais amplas. Falou aí do Tratado de Madrid, do Tratado de Santo Ildefonso, tudo isso, e falou em perspectivas que dão a este bandeirante uma missão muito mais importante, muito mais relevante, que não é do simples imigrante dos casais que foi por aí fora. Eu fiquei muito interessado em saber um pouco mais, mas o que trouxe aqui foi realmente muitíssimo útil. Muito obrigado. Vou dar a palavra à audiência, depois vou dar depois que os intervenientes todos falam, outra vez se for preciso. Quem é que quer dar a palavra? Professor Resler? Eu não é realmente uma pergunta, mas só a fazer uma observação a estes documentos que o Madruga nos apresentou, aquela eficácia que ele sempre põe nos seus escritos. Estes dois relatórios, que não são da mesma altura e não são apresentados pelas mesmas pessoas, poderão não ser, ou poderão ser ambos verdadeiros. Um mais verdadeiro que o outro. Uma razão parece-me simples, que vale a pena talvez pôr a questão. O primeiro seria o verdadeiro. E o segundo seria o verdadeiro para aproveitar, já que os outros eram ricos e tinham destruído uma parte da horta, mas então se reconstruir isso tudo. É uma espécie dos programas europeus. Deixa ver se mais questões e depois passava a ronda aqui dos intervenientes. Mais alguém quer usar a palavra? Professor Ana Santos. Eu queria felicitar todos os intervenientes, cada um com o seu contributo, de uma forma específica, à arqueologia submarina,
o doutor Madruga da Costa e sobretudo agora queria me dirigir à nossa colega Denise, foi fazer 2 ou 3 perguntas. Aliás, algumas nem são propriamente perguntas. É um tema sempre muito controverso, difícil de tratar e com enormes ramificações, esse das tentativas de fazer a delimitação dos territórios do Sul, designadamente a partir do Rio Grande, mas o Sul todo até ao Rio da Prata. Enfim. E as tentativas foram muitas e eu gostava de perguntar nisso 2 ou 3 coisas importantes, porque ela fala essencialmente dos açorianos, muito bem, eu entendo isso perfeitamente, o Silveira Peixoto era um açoriano, etc., mas muito bem, e nós sabemos a importância que eles tiveram, influência determinante, sobretudo em determinadas zonas. Santa Catarina é um exemplo maior, mas não só.